Vamos lá. Muito boa noite, senhoras e senhores. Quero aqui também saudar com boa noite quem nos assiste pela TV Câmara, também pela internet e quem nos acompanha aqui diretamente do plenário Rui Menezes. Tendo em vista o período que foi dado para que chegasse a documentação solicitada por esta CPI à Câmara Municipal, nós tivemos um espaço sem realizar audiências, sendo que hoje nós estamos retomando a nossa comissão, já com várias informações que vieram até esta Câmara Municipal. Dentre elas, ofícios encaminhados pelo senhor prefeito Guilherme Henrique de Ávila, no dia 27 de maio de 2013, com várias informações prestadas a esta Câmara Municipal. Continuamos ainda na pendência, veio a documentação da CPFL, também, que nós tínhamos solicitado. A CPFL encaminhou as informações. Obrigado, Cléris. A CPFL Paulista encaminhou ofício a esta Câmara Municipal no dia... Só não tem o dia marcado aqui da CPFL. Não tem nem o de protocolo de recebido. Estou achando estranho que não tem o carimbo de protocolo de recebido da Câmara Municipal. Ah, tá. Então, da CPFL chegou junto com mensagem aditiva do prefeito no dia 25 de abril. Então, tá aqui. O prefeito que encaminhou a da CPFL. A CPFL não encaminhou diretamente, mas o prefeito encaminhou através de seus assessores. A Andréia Luciana Souza Brita, secretária municipal de Administração e Finanças. E dentre eles, como a gente sempre frisou, uma das questões que me chamou muita atenção é que no período dos 8 anos foram gastos 16 milhões até, e bom ressaltar que também já está compreendidos os 4 primeiros meses de 2013, né? Então, nesse valor, se a gente fosse contemplar só os 8 anos que nós estávamos requerendo, tem que se subtrair R$ 518 mil, porque já tem uma parcela dos 4 primeiros meses agora de 2013. Mas nós pedimos para desmembrar o que foi gasto com iluminação pública, que é aquela iluminação dos logradouros públicos, das vias, praças, enfim, e dos prédios públicos, né? E dos prédios públicos. E eu achei uma discrepância aqui no ano de 2012, que eu gostaria de saber o porquê. Nós tivemos um salto, nós estávamos vindo com uma conta nos prédios públicos de 1,5 milhão, 1,557, 1,2 milhão, e em 2012 saltou para 7,5 milhões. Se Vossas Excelências tiveram acesso. Vereador, eu fui perguntar sobre isso. Eu acho que foi por causa do reparcelamento? Não, ocorre que não foi pago a multa e os juros de tudo, e quando foi feito o reparcelamento, veio toda a multa e os juros anteriores. Então ficou essa parcela e entrou tudo em 2012. Porque essa já seria... foi nesse último ano de 2012. Eu acho que foi quando pegaram então, a dívida da CPFL e agruparam tudo no ano de 2012. Exatamente. Tinha então, a dívida que não estava sendo computada, e quando foi feito o parcelamento que apareceu a dívida, no somar a dívida, teve esse salto. Sim. Então, só que para constar em ata, veio discriminado da CPFL o que foi gasto com iluminação pública e com iluminação em prédios públicos. Eu creio que eles devem ter feito isso de maneira bem discriminada, porque da forma que está sendo feito aqui. O gasto total com iluminação pública nos 8 anos mais esses 4 primeiros meses de 2013 foi de 16 milhões e 72 mil. E nos prédios públicos foi de 25 milhões
414 mil, totalizando aí mais de 41 milhões de reais de serviços junto à CPFL nesse prazo de 8 anos e 4 meses. Até para que fique dentro dos autos e não haja, eu acho que a gente poderia também requerer que se explicasse isso por escrito para ficar dentro da CPI, não ficar só uma conversa que eu estive lá, essa foi a posição que me passaram, mas para que futuramente, se alguém for consultar os autos, que tenha dentro dos autos. Eu requero que seja solicitada formalmente. Então, só reformula a pergunta para a Grácia poder constar em ata para nós, André, por favor. Discriminar o motivo porque no ano 2012, né, Juninho? 2012, por que teve esse salto para 7 milhões e meio de reais, sendo que nos anos anteriores variava entre 1 milhão e meio, 2 milhões de reais. Em 2012 teve um salto para 7 milhões, que discrimine para nós o porquê dessa dívida em 2012 de 7 milhões e meio de reais. Dentro do assunto CPFL ainda, veio os parcelamentos da CPFL, só que no parcelamento do CPFL só está o valor completo. Eu gostaria também que viesse para ficar nos autos qual o valor principal dos débitos para que pudesse ser comparado com o valor final já com os juros, multas e mora. E eventual pagamento reduzir. Veio discriminado o valor final dos parcelamentos, mas não está discriminado qual o valor principal dos débitos, sem o juro, a multa e a mora, para a gente saber quanto foi. Doutor Otávio, o senhor queria pedir também uma... Inclusive pode discriminar os valores pagos para ver o saldo devedor. Acho que esse veio, né? Isso veio já. Esse último chegou. Esse, se eu não me engano, veio. Aquele dia nós fizemos aquele requerimento, solicitando, que estava meio confuso, em relação a 2004, e aí veio que a quantia total era de 4.566.000, incluindo os 878 mil reais que estavam parcelados na dívida fundada, segundo informações que nos foram enviadas. A outra coisa que me chamou a atenção é que dentro desse valor já está incluída e não separada toda a troca das lâmpadas. Sim. E realmente hoje Barretos vive um caos. Primeiro com lâmpada muito velha que não oferece iluminação alguma e com algumas lâmpadas que ficam piscando e várias lâmpadas queimadas no município. E o município está pagando por bico de luz e com a troca já embutida. Então, e consta o valor dessas lâmpadas, o valor de quanto custou para trocar? Não, a lâmpada já está inclusa, já no preço fechado, todas que queimam, a CPFL tem a obrigação de trocar. Então, eu acho que também a gente vai fazer uma menção a isso, porque o número de lâmpadas queimadas em Barretos é assustador. Absurdo. E a prefeitura está pagando esse valor. Ou o serviço é mal feito ou a lâmpada não presta. Exatamente. E além disso, a tendência agora é piorar, porque pela nova lei federal que existe agora, a partir de janeiro de 2014, nenhuma prefeitura mais, nenhuma cidade poderá a CPFL executar o serviço. Toda a iluminação pública vai ser de responsabilidade municipal. A CPFL simplesmente continua pagando a mesma coisa, mas é a prefeitura que vai ter que trocar a lâmpada, Tudo. a prefeitura que vai ter que arrumar a fiação. Tudo. Quando chover e arrebentar um fio, vai ser a prefeitura que vai ter que correr o serviço. Então, assistência não vai ter mais. Não. Mesmo porque já não é mais autarquia. Não, a CPFL hoje ela é privada, né? Privada. Eu acho que poderia encaminhar um ofício à CPFL solicitando a quantidade de lâmpadas que são trocadas e as lâmpadas que são substituídas, inclusive qual a potência das lâmpadas que são substituídas. Porque realmente eu tenho visto que as lâmpadas que estão colocando é de uma potência muito menor, a cidade está escura. Bom, nós temos aqui também que foi encaminhado para nós o parcelamento que foi feito junto à CPFL, que consta hoje, né, na dívida do município, que foi feito em 81 parcelas, né? 81 parcelas. Esse parcelamento, a prefeitura, aqui na cláusula primeira, a prefeitura reconhece como legítimo procedente líquido certo e exigível o débito do valor de 11.962.000.
e 649 centavos, referente a notas fiscais em conta de fornecimento de energia elétrica com vencimentos compreendidos entre os meses 13 de 2009, 7 de 2009 e 2 de 2010, iluminação pública e próprias faturas avulsas entre os meses de julho de 2009 e março de 2010, parcelas em termos de confissão de dívida e negociação de outubro de 2009 a agosto de 2013. Essa dívida foi parcelada em 81 parcelas, começando a ser pagas no dia 20/4 de 2010 e vindo a terminar no dia 20/12 de 2016. Esse acordo é o vigente que, que hoje tem junto à CPFL. São dois. São dois? São dois, tem mais um. Deixa eu só achar o outro aqui. Sim, tem mais um de 1.300.000, que foi feito de R$55.000 e 24 parcelas de... Tá ruim aqui o xerox, mas são parcelas fixas que começam no dia 20/4 de 2013, portanto, mês passado, né? Na verdade, esse acordo tinha feito um acordo dia 31 de dezembro, no último dia da administração Emanuel foi feito, e a CPFL reduziu a multa e os juros, então foi feito um novo acordo agora, repactuando com juros menores. Tá, mas hoje a prefeitura paga 2 acordos, um nesse de 81 meses e mais esse de 24 meses. Sim, esse de 24 meses foi a repactuação do dia 31 de dezembro. Sim. Esse termina no dia 20/3 de 2015, as 24 parcelas. Referente à arrecadação com a CIP, a contribuição de iluminação pública, muitos questionaram quando era o tempo vigente dela. Ela foi feita por 5 anos, ela foi criada em dezembro de 2008, começou a ser cobrada em abril de 2009, mas não na sua totalidade, mesmo porque em abril de 2009 foi se arrecadado R$32.000 e em maio já passou para R$129.000 e em junho R$179.000. Então se viu que foi se tendo uma progressão, né? E hoje, no mês de março, há 2 meses atrás, o valor arrecadado foi de R$204.393, o valor arrecadado com a CIP nesses 4 anos foi de R$9.131.692,54, conforme informação enviada a essa CPI. Eu tenho só uma dúvida aí, que no anexo 1, que está na página 19, tem esse valor da arrecadação da CIP, depois tem 133 mil de taxa de administração. Essa taxa de administração, a CPFL cobra ela cobra da prefeitura para cobrar do contribuinte? Tá onde essa? Podia perguntar, né? Exatamente, eu acho que é uma pergunta interessante, porque eu não entendi essa taxa de administração. Realmente, aqui mostra um valor de iluminação arrecadado de 9.131.000, mais o líquido de 8.856.000. Exatamente. Tá dando a diferença aí. Perguntar para explicar. Explicar porque da onde que essa taxa de administração de 133.000, se é cobrado uma taxa, não sei se talvez boleto bancário, não sei se os bancos vem cobram. na conta de energia elétrica junto, a conta já é cobrada também, essa taxa eu acho ela abusiva. Tá, tem uma taxa em cima da taxa aqui. Tem uma taxa em cima da taxa. Não, essa taxa de administração se é devida porque, como diz, já vem no talão. Exatamente. Eles entram no cofre deles. Vamos mandar observar por que cobra isso. Bom, Só para esclarecer, Juninho, dá 1 mês da iluminação da cidade inteira. Sim. O que cobrado até agora de taxa de administração. verdade. Bom, Esse valor da taxa de administração é anual? não. Não, mensal. Mensal?
Não. O 133 mil é anual, total. Total, dos 4 anos. Dá uma média. Aí que tá, também não dá para entender que nos meses de outubro, novembro e dezembro, chegou a 10 mil reais. O mês passado foi de 2 mil reais. A média é 1.000, 2.000, só nos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, que chegou a 10 mil reais. Sendo que o valor é fixo, não mede nada. Não, o valor é completamente diferente de um mês para o outro. É inexplicável. Porque tinha que ser repetido. Exatamente. São os valores dos mesmos imóveis. Pronto. Bom, sobre a CPFL, mais alguma dúvida? Tá. Então, o nosso segundo item fala sobre o atraso no pagamento dos fornecedores. A Prefeitura encaminhou para nós uma lista com todos os débitos e credores existentes na Prefeitura até dia... Ela mandou, na verdade, duas. Uma com até dia 1/1 de 2013 e outra até dia 24/5 de 2013. Né? Provavelmente devia ter sido pago e já as novas contas que são efetuadas já por essa administração. Então, no anexo 1, restos a pagar em 31/12 de 2012 somavam 43.635.000. E depois já um segundo anexo com restos a pagar em 22/5 de 24.194.000. E se entende que deve ter sido pago esses restos a pagar, será que entrava também a folha de pagamento? Eu não reparei a folha de pagamento dentro dos fornecedores, não. Até porque, como a pergunta era fornecedores, eu acho que foi excluída a folha de pagamento. Só faz essa pergunta para nós. Dia 1º, quanto que era o valor? Então, no dia 1º, coloca um valor. No dia 31/12, um valor de 43.635.000. E no dia 22/5 agora, né, semana passada, a dívida é de 24.194.000. E aqui nas perguntas, né, a resposta do senhor prefeito é da seguinte maneira. No item 1, restos a pagar em 31/12 de 43.635.000, saldos em 22/5, 24.194.000. No nosso questionamento, né, o porquê do atraso, quando a gente pergunta quais os motivos do não pagamento, o prefeito responde insuficiência financeira. Só para vocês poderem acompanhar a pergunta e a resposta que o prefeito mandou, para a gente poder entender bem, né? Então, a primeira pergunta. Encaminhar relação dos fornecedores que não foram pagos até 31/12 e relação atualizada. Então, em 31/12 ele mandou de 43.635.000 e a relação atualizada agora é 22/5, 24.194.000. A nossa pergunta B, qual o motivo do não pagamento? Ele colocou como insuficiência financeira. A pergunta C, foi respeitada a ordem de pagamento por data de vencimento, discriminar motivos, declinar quais pagamentos foram realizados e para quais fornecedores em detrimento à ordem. Isso dizer que se algum fornecedor teve privilégio para se receber ou não. Talvez uma pessoa deve há 6 meses e um que deve há 1 mês já recebeu, se não se respeitou essa ordem de pagamento.
E aí ele respondeu que não, pois não houve recursos suficientes para honrar alguns compromissos em algumas fontes de recurso. Eu entendo aí que não foi respondido efetivamente a pergunta. Sim. Eu sugeriria que perguntasse, que encaminhasse uma relação com a data do empenho e a data da liquidação, até para que pudesse ver se realmente houve a inversão de... Mas aquele mesmo já disse que não se houve esse respeito de prioridade de datas, né? Olha, se não houve respeito de prioridades, constitui crime. Então, a gente precisaria dessa relação. Que foram pagos cerca de 20 milhões de reais, né? Para saber no que foi pago esses 20 milhões de reais. Mas a lei determina que se tá siga a ordem dos empenhos. Aqui está a relação do que se deve, não do que se foi pago. Né? Exatamente. Então, como eu entendo que não foi respondido, eu acho que poderia pedir a relação dos fornecedores com a data em que ocorreu o empenho e quando foi liquidado. Assim, a gente pode realmente... Que era o motivo da pergunta. Porque a gente vê aqui uma diminuição bem significativa na dívida. A dívida caiu de 43 para 24, sendo paga em cerca de 19 milhões de reais. Só ver se teve uma certa... Foi pago agora. Nos 4 primeiros meses do ano, 5 primeiros meses do ano, teve um pagamento de cerca de 19 milhões dos caixas. É para apurar o que devia, não é para apurar o que pagou. Não, doutor. O que ele está dizendo é o seguinte, dos 43 milhões devidos, foram pagos cerca de 19 milhões, restando a pagar... Agora. Paga agora, foi o Guilherme que pagou? Sim. Restando a pagar 24 milhões. A questão que ficou no ar só... Eu queria saber só se foi respeitado uma ordem cronológica mas aí, essa de empenho. Cronológica, aí seria se o Guilherme ultrapassou ou não, e ele não é objeto da SEI. Se é isso que eu entendo. O Guilherme pagou. Ele pagou, se teve ordem desrespeitada ou não. É que, na verdade, essa foi a pergunta, né? Se foi respeitada a ordem de pagamentos. E aí a resposta veio, não. Não, a resposta do prefeito, não, pois não houve recursos suficientes para honrar alguns compromissos e alguns... Sobre a questão de ordem de pagamento mesmo, eu considero como não respondida. Bom. A pergunta é, se houve... como é que é a pergunta? Exemplo. Foi respeitada a ordem de pagamento por data de vencimento? Discriminar os motivos. Declinar os pagamentos que foram realizados para fornecedores em detrimento da ordem. Que resposta, não. Então não respondeu. Respondeu. Respondeu, não. Bom, o nosso questionamento de quanto que o inadimplemento gerou de prejuízos para a prefeitura devido aos juros, multas e correção monetária que a mesma teve que arcar. Aí o prefeito responde que houve cobrança de multa, juros e mora apenas em alguns pagamentos realizados em atraso, como, por exemplo, a conta de energia, telefone, boletos bancários, porém esses valores foram contabilizados juntamente com o valor principal, impossibilitando a expressão dos... dizendo que nos 43 milhões já está contabilizado o juro e a mora e a permanência dos boletos. No qual também considero não respondida. Porque a pergunta era exatamente, qual o prejuízo gerado? Fala que tem, mas não fala o quanto. Então, eu acho que deveria pegar conta por conta. Se é só energia e telefonia, fica simples fazer essa conta. Está anotando, Graça? A Nery está anotando, tá bom. Nós tivemos no item 2, isso. Atraso no pagamento do salário dos servidores públicos municipais. Então nós perguntamos quando tinha sido pago, qual a data que foi pago em 2004, o salário de dezembro de 2004, que venceria no primeiro dia útil de janeiro de 2005, e quando foi pago o salário de dezembro de 2012, que deveria ser efetuado até o segundo dia útil de janeiro de 2013. E veio respondido. Relativo à folha de dezembro de 2004, ocorreu atraso, pois o pagamento foi efetuado no dia 10 de janeiro de 2005, sendo que o pagamento deveria ter ocorrido até o primeiro dia útil do mês de janeiro, conforme Lei 3.118 de 1997. Relativo à folha de dezembro de 2012, o pagamento foi efetuado em 2 vezes,
sendo que a primeira no dia 8 de janeiro de 2012 e o restante no dia 15 de janeiro de 2012, não respeitando a Lei 4.152 de 2009. 2012 ou 2013? Aqui ele se equivocou. É 13. É 13. Ele se equivocou nos dois, ele colocou 8 de janeiro de 2012 e de 15 de janeiro de 2012. Na verdade, é 8 de janeiro, entenda-se, creio eu, que é 8 de janeiro de 2013 e 15 de janeiro de 2013. Será que esse pagamento foi feito para todos funcionário parcelado ou... Só pergunta, Graça, como foi feito esse pagamento, se foi para todos funcionários, tipo 50% no dia 8 e 50% no dia 15, 30, ou se alguns funcionários da educação, alguns receberam, outros não. Como que foi feito esse pagamento também, só para a gente ter uma noção? De repente pagou... Exatamente. O que Que me chamou... seria? Qual critério adotado para efetuar Qual percentual? o critério e qual o percentual e como foi feito esse pagamento em Qual é o duas vezes? critério adotado e quem recebeu nesse critério? É. Porque teve gente que ficou... Porque parece que teve gente que não recebeu dia 8, né? De repente tinha recurso na educação e foi pago do pessoal da educação e talvez na saúde não. Né? Pegou nele? No nosso